Abre sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, verso 1. Zacarias está aí, 2 livros antes, é o segundo livro antes de Mateus. Você achou? Amém? Vamos lá? No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Verso 5: vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Amém? Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre nós nessa noite. E nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha e abra os nossos corações. Que o Senhor esteja, Deus, ministrando sobre nós. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, que é viva e que é eficaz, venha, Deus, e trabalhe nos nossos corações e encontre espaço dentro de nós, para ser plantada em boa terra, para germinar e para dar bons frutos para o Senhor, para o Seu reino, Deus. Esse é o nosso desejo, que as nossas mentes, Deus, os nossos corações estejam abertos agora para entendermos e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Obrigado. Que a sua graça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o início do livro do profeta Daniel, nós vamos ver ali o relato do momento em que Jerusalém está sendo invadida pelos babilônicos. Ali você vai ver na pessoa do rei Nabucodonosor, Jerusalém sendo invadida, e Nabucodonosor incendeia o templo, rouba os utensílios do templo, ele derruba os muros, queima as portas da cidade, mata crianças, mata os velhos e escraviza o povo. Inclusive, o início do livro de Daniel é o relato desse momento onde Daniel e seus amigos estão sendo levados cativos para a Babilônia. Se você for em Jeremias, capítulo 29, verso 10... ali em Jeremias você vai ver que o profeta está falando a respeito do período de exílio do povo de Deus, e ele diz que esse período da Babilônia iria durar 70 anos. Jeremias capítulo 29, verso 10. Você vai ler lá o profeta dizendo que todo esse período de exílio do povo de Deus na Babilônia teria o tempo de 70 anos. Isso porque o povo deixou de ouvir os profetas, deixou de ouvir os servos que falavam da parte de Deus, e estavam andando segundo seus próprios caminhos. Então eles foram, o exílio, né, o ataque babilônico foi uma ação de Deus. O exílio era uma ação de Deus contra o seu povo. Durante os 70 anos de exílio, o próprio povo da Babilônia foi dominado por outro povo, que era o povo persa. E aí Ciro, o grande rei persa, permite que o povo retorne a Jerusalém. Você vai ler isso em Esdras, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Você vai ver isso está registrado lá, dizendo que Ciro, quando sobe, domina sobre a Babilônia, ele permite que o povo de Jerusalém, que os judeus, retornem à sua casa, retornem à sua terra, para ali reconstruir suas vidas e com a finalidade de reconstruir o templo. Então, esse período do povo de Deus é chamado de período do pós-exílio.
É quando o povo retorna, começa a voltar para a sua terra, e ali eles vão reconstruir suas vidas, reconstruir suas casas, eles precisam reconstruir a cultura. Eles ficaram 70 anos na Babilônia, então eles precisam reconstruir tudo. Eles precisam e foram começar a vida do zero naquele lugar. Então eles voltam, os muros estão destruídos, a cidade está arrasada, o templo está destruído. Eles precisam reconstruir a cultura e, principalmente, eles precisam reconstruir o relacionamento deles com Deus. Então eles estão voltando e começando tudo do zero. Esse é o período pós-exílico. E é justamente nesse período de pós-exílio que o Senhor levanta o profeta Zacarias, um jovem profeta, para falar àquele povo, para falar ao povo de Deus em um tempo de tensão. Era um tempo de muita instabilidade, de dificuldade, de tensão. Por quê? Porque eles estavam retornando e absolutamente tudo estava arrasado. Então eles não tinham nenhuma estrutura, eles precisavam voltar e, como eu disse, começar do zero. Então, nesse tempo de dificuldade, instabilidade, de você não conseguia dar o que ia acontecer num futuro próximo, porque você não tinha previsão de que quando as coisas iriam melhorar. Nesse tempo de dificuldade, o Senhor levanta o profeta Zacarias para profetizar sobre o povo. E Zacarias era um profeta jovem, ele era um jovem profeta, e além de ser profeta, ele era de uma família sacerdotal. Então Zacarias, ele vinha de uma família muito importante ali em meio aos judeus. E logo no início aqui do capítulo, por mais que todo o livro de Zacarias é um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, porque a partir do verso 7 aí, nós lemos até o verso 6, mas a partir do verso 7 você vai ver as 8 visões de Zacarias. E são visões complicadas de serem entendidas, porque ao mesmo tempo que elas estão falando para aquele povo naquela época, elas são visões apocalípticas, elas apontam para o tempo do fim. Então é um livro muito enigmático, e nesse início que nós lemos, do capítulo 1, dos versos 1 a 6, nós temos Zacarias chamando o povo de Deus, chamando os judeus ao arrependimento. Esse é o clamor de Zacarias, e essa é a palavra de Deus que foi dada a Zacarias, e é isso que primeiro ele diz para o povo. Os versos de 1 a 6 que nós lemos é o clamor de Deus para o povo, é o profeta convocando o povo ao arrependimento. Ou seja, nós vamos reconstruir nossas vidas, nós estamos voltando para reconstruir tudo, o nosso relacionamento com Deus, reconstruir o templo, e o primeiro passo que nós precisamos dar é o passo do arrependimento. Nós precisamos olhar para trás, ver o que os nossos pais fizeram, nos arrepender dos nossos pecados, para que não haja sobre nós as mesmas coisas, para que as mesmas coisas que aconteceram com os nossos pais não aconteçam sobre nós, para que não hajam as mesmas consequências. Então a primeira coisa é esse clamor de Zacarias pelo arrependimento do povo. Com esse pano de fundo, a gente já entendeu quem era Zacarias e em que ocasião, na linha aí do tempo do povo de Deus, ele está profetizando. Eu acredito que o Senhor tem uma mensagem para derramar sobre nós, sobre as nossas vidas hoje. Amém? Queria que você deixasse sua Bíblia aberta ou ligada e fosse acompanhando comigo. A primeira coisa que nós vamos trabalhar, que o Senhor vai falar conosco, está em Zacarias capítulo 1, verso 1 e 2, onde está escrito: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. No primeiro verso, aí no primeiro versículo, nós temos as gerações de Zacarias sendo apresentadas. Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Isso não acontece só no verso 6, isso acontece também no verso 7. Antes de Zacarias entregar, escrever e falar a respeito, antes de nós lermos a respeito das 8 visões de Zacarias, no verso 7, mais uma vez, as gerações de Zacarias vão ser apresentadas. A família dele era uma família importante. Então, mais uma vez você vai ler: Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. E o que eu quero que a gente entenda e comece a construir a partir daqui? A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que o nosso Deus é um Deus geracional. Amém? Deus é um Deus geracional.
E o que isso significa? Primeira coisa, geração é um povo que se reúne em um lugar determinado, em uma época determinada. Então, quando nós falamos a nossa geração, estamos falando de todo mundo, de nós. Esse povo que vive neste lugar e nessa época. Por mais que nós temos diferenças de idade, e essas diferenças de idade da forma como fomos criados, elas geram percepções do mundo diferentes para cada um de nós. Então, uma pessoa mais jovem vai ter uma visão e uma percepção diferente do que uma pessoa idosa. Mas quando nós falamos geração, nós estamos falando de um povo, de um determinado lugar, de uma determinada época. E quando nós colocamos que Deus é um Deus geracional, eu estou querendo dizer para você que a obra que Deus executa hoje, ela está relacionada com a obra que Ele já executou nas gerações anteriores. E está conectada com a obra que Ele vai executar ainda nas gerações futuras. Então Deus, em meio às gerações, vai trabalhando e cumprindo os seus propósitos eternos. Por isso eu estou te dizendo, Deus é um Deus geracional. Se eu puder te dar um exemplo, você vai em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Lá você vai ler o momento que Moisés é comissionado por Deus para voltar no Egito e libertar o povo. E nesse versículo específico é o momento que ele está vendo a sarça, é um episódio muito famoso. Ele está vendo a sarça pegar fogo, ela não se consome, ele acha aquilo estranho, diferente, se aproxima, e Deus começa a falar com ele, e uma das coisas que Deus diz é que ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 3 gerações diferentes. E se você for parar para perceber, para Abraão, Deus chega em Abraão, em Gênesis 12, e faz com Abraão um pacto, uma aliança. Você será pai de uma grande nação, de um grande povo. Depois nasce Isaque, que era o filho da promessa. E Deus agora reafirma essa promessa em Isaque. Mas ele só confirma a promessa em Jacó. É Jacó que é o pai dos 12 homens, que dão nome às 12 tribos de Israel. Se você for no Salmo 105, isso fica muito claro, o salmista deixa isso muito claro lá. Salmo 105, verso 8. O salmista vai dizer: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Então veja, o Senhor está cumprindo o seu propósito eterno em meio às gerações. Ele vem e faz um pacto com Abraão, depois ele vem e reafirma, confirma a promessa com Isaque, mas ele vai começar, a coisa vai começar a desenrolar em Jacó, porque ele é um Deus geracional. Ele vai trabalhando em meio às gerações, ou seja, de geração em geração, Deus vai cumprindo os seus propósitos eternos, que nunca podem ser impedidos. E aí, quando nós voltamos para o texto de Zacarias, isso não foi escrito lá à toa. Zacarias, nada na Bíblia é escrito à toa, amém? Tudo que está escrito por nosso ensino foi escrito, escreveu o apóstolo Paulo. Então quando nós voltamos lá e vemos Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, as gerações estão sendo mostradas, e quando nós lemos os significados dos nomes desses homens, nós temos uma visão da mensagem que Deus está entregando para aquele povo, naquele tempo, naquela época. Ido significa no tempo certo. Baraquias significa o Senhor abençoa. Perdão, isso, Ido significa no tempo certo. Baraquias significa Yahvé abençoa. E Zacarias significa Yahvé se lembra. Então quando a gente une o nome dos 3 homens, nós temos um resumo em uma frase da mensagem que Deus tem para dizer por meio de Zacarias. No tempo certo, Deus abençoa, porque Ele se lembra. Essa é a mensagem de Deus, ou seja, Deus está trabalhando em meio às gerações. E quando nós lemos isso, nós estamos tendo um vislumbre da mensagem de Deus e daquilo que Ele quer transmitir àquele povo, naquele tempo, naquela época. Agora, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo e contigo? Isso tem a ver que, em primeiro lugar, nós precisamos honrar
a obra de Deus através dos homens que vieram antes de nós. Homens de Deus se levantaram antes de nós, abriram caminhos, quebraram paradigmas, trouxeram ensinos, fizeram coisas em nome do Senhor e pelo Senhor, que nos permitiram hoje estar aqui. Então, em primeiro lugar, isso tem a ver conosco, porque nós precisamos aprender a honrar e a agradecer a Deus por aquilo que Ele já executou nas gerações passadas. Mas, principalmente, nós precisamos entender, em segundo lugar, e muito mais, e talvez mais importante, é ter um senso profundo de urgência e de responsabilidade a respeito da geração que virá. Porque tudo o que nós alcançarmos hoje, o teto que nós alcançarmos hoje, será o chão que a próxima geração vai pisar. Então, se Deus é um Deus geracional e Ele trabalha em meio às gerações, isso tem tudo a ver conosco. Nós precisamos ser gratos pelo que Ele já fez, mas precisamos com maior urgência abrir os nossos olhos e pensar a respeito daquilo que nós estamos plantando para o futuro, para a próxima geração, para aqueles que ainda virão, o que nós estamos fazendo hoje. Você está me entendendo? Dentro disso, duas perspectivas, do fato de que Deus trabalha de modo geracional. Duas coisas que eu acredito que são as coisas, com esse entendimento, com a gratidão pelo passado e com o trabalho que estamos fazendo agora, com o olho no futuro, com a preocupação do futuro, nós precisamos, em primeiro lugar, nos preocupar com uma herança espiritual. É muito comum, posso arriscar que todos nós já passamos por isso, a gente está sentado numa conversa casual e aí você escuta alguém dizer assim, não, mas isso aqui, tudo que eu estou fazendo, não é para mim, é para os meus filhos, é para que eles tenham, né, no futuro alguma coisa. A gente sempre, quem nunca escutou isso numa conversa? Não, essa minha empresa, esses recursos, isso que eu estou construindo, isso que eu estou fazendo, tudo isso aqui é para os meus filhos. É para que no futuro eles tenham alguma coisa. Ou seja, essa preocupação de deixar herança para os filhos, e herança material, é uma preocupação legítima. Nós temos que, de fato, nos preocupar com isso. Mas nós não podemos só nos preocupar com isso. Esse é o problema. Nós precisamos nos preocupar com o legado espiritual que nós vamos deixar. Com aquilo que nós estamos fazendo hoje, que vai reverberar num futuro. Porque Deus é um Deus geracional. Ou seja, como que você e eu, como que nós gostaríamos de ser lembrados? Pensa nos teus filhos daqui sei lá quantos anos, ou nos netos daqui sei lá quantos anos, lembrando do teu nome, o que eles vão dizer? Não, o fulano, nossa, aquele homem, olha, o meu pai, o meu avô, ele era um homem muito trabalhador, começou do nada, se esforçou, estudou, você precisa de ver que dificuldade, mas olha que homem guerreiro, que homem trabalhador que ele foi, construiu muita coisa e deixou para nós essas coisas. Amém, isso é legítimo, é muito bonito, mas seria muito mais valioso se lá no futuro, além disso, ou apesar disso, as pessoas que vão vir depois de nós pudessem dizer, o meu pai, o meu avô, o zelo pelo Senhor dele me constrange até hoje. Ele amava o Senhor. E por isso eu amo o Senhor. Isso é um legado espiritual. Isso é uma herança para a eternidade. Nós precisamos nos preocupar com isso. Então a primeira coisa, se Deus é um Deus geracional, se Ele trabalha em meio às gerações, Ele vai construindo os seus propósitos eternos. Eu não quero falhar. Eu quero executar aquilo que o Senhor tem para mim, e eu espero que você execute aquilo que o Senhor tem para você, para que as gerações futuras se lembrem de nós como os homens de Deus, que pisaram e que deixaram um legado de amor e de zelo pelo Senhor, e que eles construam em cima disso. E que eles conheçam do Senhor mais do que nós, e alcancem mais do que nós. Amém? Outra perspectiva, ainda dentro dessa ideia geracional, é que nós precisamos entender então, que o tempo de trabalhar é agora, é hoje que nós precisamos trabalhar. E aí também é muito comum conversar com os jovens, com os mais jovens,
E toda vez que você conversa com um jovem a respeito de ministério, a respeito da vida, ele sempre tem perspectivas para depois. Não, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida mesmo, Deus tem um ministério para mim, mas isso é depois, futuramente, daqui a alguns anos, quem sabe, depois que eu me casar, depois que eu tiver os filhos, não sei, mas o Senhor ainda vai fazer algo na minha vida. Mas o que eu quero que você entenda é que, amém, o Senhor vai mesmo construir, fazer algo, mas o que Ele vai fazer depende do que você está fazendo agora, hoje. Não é o céu se rachar daqui a alguns anos e o Senhor te entregar um ministério, ó, veja, toma meu filho. Não, isso não vai acontecer, isso precisa ser construído. Nós precisamos entender, Deus levantou um profeta jovem, em meio a um mundo que passava por dificuldades, em meio a um povo que estava em um tempo de instabilidade. Deus levantou Zacarias, um profeta jovem, para falar àquele povo daquele tempo. Ou seja, a mensagem de Zacarias não era para depois, era para aquele momento. Então, jovens, nós precisamos, vocês precisam entender que aquilo que o Senhor tem para você, na vida de vocês, é para hoje. Melhor, é para ontem. É para agora. É urgente. Amém? Agora os mais velhos. Porque também é muito comum escutar o dos mais velhos. Eu já tive a audácia de dizer isso também. Não, isso já passou, estou muito cansado, já foi minha época. Eu não tenho mais pique, eu não dou conta. Esses eventos, essas coisas, eu não consigo mais. Já foi minha época, já passou, eu não dou conta mais. Estou velho. Eu não tenho, né? Ou seja, eu vou para a igreja e já está bom demais, já faço muita coisa. Né? Mas, se você voltar um livro aí, você vai ler o livro do profeta Ageu. Um profeta contemporâneo de Zacarias, ou seja, profetizou para o mesmo povo, na mesma época, mas ele era um profeta velho. E Zacarias era um profeta jovem. Quer dizer que, no mesmo tempo, na mesma época, Deus levantou dois profetas, um jovem e um velho. E Deus deu a esses dois homens mensagens para um povo de uma época. Quer dizer que os mais velhos também não têm desculpa. Nós temos que fazer alguma coisa. Hoje. Agora. Mesmo sem pique. Ora e pede pique. Amém? Vai para a academia. Ela que falou, não foi eu. Essa frase, não, eu não diria essa frase. Pix, melhor ainda. Para os jovens, né, jovens? Pix é uma coisa muito de Deus. Amém? Mas a questão é entender. Nós não temos desculpa. Ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpas. Nós precisamos entender aquilo que Deus vai fazer. Ele precisa construir em nós hoje. Hoje, agora é o tempo de nós construirmos isso. Amém? Deus é um Deus geracional. Amém? Vai comigo aí agora. Em segundo lugar, para Zacarias capítulo 1, verso 4. Do verso 4 em diante vai estar escrito: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Olha o quanto isso é fantástico. Deus está dizendo: não façam como os seus pais. Aí ele pergunta assim: cadê os seus pais? Morreram. Onde estão os profetas, os meus servos que profetizaram? Morreram. Aí ele vai dizer no verso 6: contudo, e as minhas palavras? As minhas palavras não. As minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas alcançaram os vossos pais. Os seus pais morreram, os profetas morreram, mas a minha palavra não morreu. Isso é fantástico da parte de Deus. Mas o que eu quero que a gente entenda aqui é também em duas perspectivas. A primeira é a perspectiva pessoal. Nós não podemos
repetir comportamentos antigos. Nós não podemos. Ok, ele começa dizendo o verso 4: não sejais como os vossos pais. E aí ele começa a descrever. Os profetas foram até eles, os meus servos falaram, eles desobedeceram. E ele começa dizendo: não sejam como eles. Vocês estão agora tendo uma oportunidade de reconstruir a vida de vocês. Acabou o exílio, voltem para Jerusalém, reconstruam o templo, a cidade, os muros, a sua vida, suas casas, mas não façam como os seus pais fizeram. Não repita comportamentos errados. E de uma perspectiva pessoal primeiro. E agora eu estou falando de mim e, consequentemente, falando isso para você. Nós precisamos olhar para trás para não repetirmos os comportamentos e os maus exemplos que vêm das gerações antes de nós. Eu não vou dizer todos, mas uma grande maioria de nós consegue olhar para trás e ver maus exemplos ou desgraças que vieram passando de pai para filho, daí você olha e fala: meu avô era assim, meu pai era assim, meus tios eram assim, eu não sei o que, isso aqui, e o meu resultado é também que eu vou ser a mesma coisa. Já viu isso? Todas essas desgraças, todos esses maus exemplos precisam encontrar em nós um ponto final. Chega, de mim para frente não. Não seja como os vossos pais. Ponha um ponto final nos maus exemplos e nas coisas erradas que vêm passando de geração para geração, de geração para geração. Ponha um ponto final nisso. Agora, a única forma de fazer isso é no Senhor. Não tem outro jeito de fazermos isso. E isso é forte, principalmente para aqueles que são pais. Para nós que somos pais. Eu não posso reproduzir. Precisa parar em mim as coisas que me feriram, aquelas coisas que eu sei que fazem mal. Precisa parar em mim. Eu não posso permitir que isso vá. Porque daqui, para frente, da geração para frente, dessa geração para frente, a coisa vai ser diferente. Então o que você vai colher? O que você vai poder ver? Os seus filhos, os filhos dos seus filhos, em outras esferas, alcançando coisas no Senhor que você talvez nunca pensou em alcançar. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Porque, então, nós precisamos pensar hoje que todo mau exemplo e mau comportamento precisa encontrar em mim um ponto final. De mim para frente não passa. Isso da perspectiva pessoal. Amém? Vamos mais um pouquinho? Agora de uma perspectiva coletiva. Qual tipo de comportamento nós não podemos repetir? Qual tipo de comportamento antigo nós não podemos repetir? Mateus capítulo 11, verso 16. Aqui em Mateus 11, só para você entender o que está acontecendo, o Senhor Jesus está falando de João Batista. É o momento que ele fala quem é João Batista, e ele mostra o quão grande foi o ministério daquele homem. A partir do verso 16, Jesus está falando então agora para as pessoas, e ele vai dizer, Mateus 11, 16: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Esse é um comportamento antigo, que nós precisamos parar de replicar. Um povo insatisfeito, o tempo todo. Nada agrada. A gente tem que parar com isso. O que Jesus está falando para eles? Gente, não estou entendendo vocês. O João veio, era doido, ficava no deserto, comia gafanhoto, não convivia com a galera, tem demônio. Eu venho, sou legal, estou no meio da galera, faço uns milagres, como com vocês. E também não serve? O que vocês querem? Nada satisfaz. Nós precisamos parar com isso.
urgentemente. Nós somos rápidos em apresentar as nossas insatisfações e extremamente lentos em sermos possíveis respostas diante de problemas evidentes. Nós precisamos parar de reclamar. Amém? Posso ir mais? Segundo lugar, da perspectiva coletiva, Mateus, capítulo 23, verso 23. Agora o Senhor está falando com os fariseus, os escribas. Ele vai dizer: ai de vós, hipócritas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Esse é o contexto. Ele está falando com os fariseus. E aí ele vai dizer no 24: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que está dizendo para aqueles homens? Vocês estão obcecados por questões muito pequenas. E vocês estão deixando passar coisas muito grandes. Vocês estão coando o mosquito e engolindo o camelo. Deixa eu dar outro exemplo, para ficar mais claro ainda. É como se você estivesse numa piscina tomando um banho. Você está lá na piscina de boa, aí você se incomoda, porque tem 3 mosquitinhos mortos assim perto de você. Mas tem uma vaca boiando morta na piscina e você não está nem aí. Está de boa. Essa é a discrepância que Cristo está dizendo. E a outra coisa que nós precisamos, o outro comportamento que nós não podemos replicar é o apego às coisas não essenciais. Nós nos apegamos demais, gastamos tempo e energia com coisas que não são essenciais, que são pequenas. Me permite te dar um exemplo. Alguns anos atrás, é um exemplo pequeno, mas vai ajudar a gente a entender aqui. Alguns anos atrás, as igrejas começaram a pintar suas paredes de preto. Né? Nós também pintamos as paredes de preto alguns anos atrás. E na internet as pessoas começaram a falar: isso é moda, isso é o mundo entrando na igreja, como é que faz uma igreja de parede preta, isso é, né, é igreja ou é boate, e blá, e as pessoas incomodadas, porque as paredes da igreja estavam pretas, e não sei o que, e criam um alarde. Mas ninguém vai na internet fazer alarde, porque no último mês ninguém se converteu na igreja. Ninguém vai na internet fazer alarde. Ninguém vem nos pastores reclamar, porque a frequência na vigília é baixa. Ninguém faz isso. Porque a cor da parede importa, mas almas e oração, deixa isso para lá. Nós estamos coando os mosquitos e engolindo os camelos. Nós precisamos parar com isso também. Porque isso vai matar a igreja. Dar atenção a coisas que não são essenciais. Gastar tempo, energia, força com coisas que não são essenciais. E aquelas que são verdadeiramente essenciais, nós deixamos para lá, elas passam e nós não percebemos, porque nós estamos com foco em coisas que não precisam. Consegue me entender? Nós precisamos também parar de coar os mosquitos e engolir os camelos. Tem uma coisa muito mais séria que está acontecendo. Irmãos, tem uma cidade inteira, pessoas que estão indo para o inferno, e nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos uma mensagem, nós temos um chamado, nós temos uma luz em nós, e nós estamos preocupados com coisas que não importam, com cores de parede, e outras coisas que não interessam, enquanto aquilo que realmente importa está ficando para trás. Tem uma frase do Leonard, você está me ouvindo bem? Tem uma frase do Leonard Ravenhill que vai dizer o seguinte: o mundo está marchando para o inferno numa velocidade tão alta que aqueles aviões supersônicos iriam parecer tartarugas perto dele. E ele continua, ele vai dizer: olha, e para vergonha nossa,
A gente não lembra qual foi a última vigília que nós fizemos a noite inteira em oração ao Senhor. Nós estamos coando os mosquitos e engolindo os camelos. E nós precisamos parar com isso. Então nós precisamos não repetir comportamentos. Da perspectiva pessoal, por um ponto final naquilo que foi acontecendo nas minhas gerações. E na perspectiva coletiva, nós precisamos parar de dar atenção às coisas não essenciais. E nós precisamos diminuir as nossas insatisfações. E começarmos a apresentar mais as nossas mãos e os nossos corações para servir ao Senhor naquilo que Ele tem que fazer. Então, nós vamos começar a ver a mão do Senhor agindo sobre nós. Amém? Em terceiro e último lugar, Zacarias capítulo 1, verso 3, para a gente encerrar. Portanto, dizei-lhes, essa é a mensagem de Deus, entregue a Zacarias para o povo, dizei-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. A resposta que vai diminuir as nossas insatisfações, que vai nos fazer enxergar as coisas que verdadeiramente importam, que vai nos ajudar a colocar um ponto final nas mazelas da nossa vida, a coisa que vai nos ajudar a entender e a trabalhar não só por nosso tempo, mas pelos nossos filhos e pelo tempo deles que virá é: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Tornem-se para mim e eu voltarei para vocês. É a única forma de nós sermos transformados. Nós não podemos nos enganar, querido. O Evangelho, ele não propõe uma mudança de estado, ele propõe uma mudança de essência em nós. É muito diferente as duas coisas. Na mudança de estado, é quando você põe água para ferver no fogão. A água está no estado líquido, aí ela vai para o estado gasoso, ela evapora. Água no estado líquido não tem nada a ver com água no estado gasoso. São duas formas diferentes, mas na essência é tudo água. Não mudou a essência. E tem mais. Qualquer um aqui pode pôr água para ferver. Quer dizer que mudar estados, qualquer vontade e capacidade humana faz. Agora, a proposta do Evangelho é uma mudança de essência. E mudança de essência acontece quando a água muda para o vinho. Isso é mudança de essência, e isso só Jesus faz. Só Jesus. A gente pode até entender e saber que é possível transformar a água para vinho, mas nós nunca vamos conseguir de um copo de água fazer surgir um copo de vinho, porque isso é mudar a essência, e só Cristo faz. E onde que Ele faz isso? Tornem-se para mim e eu me voltarei a vocês. E então essas mudanças vão acontecer nas nossas vidas. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. E eu gostaria que nós orássemos em cima dessas verdades. Não precisa ter pressa, que ninguém vai embora agora. Então vamos orar, né? Eu gostaria que você, assim como aquele povo foi convidado a um arrependimento, que eu e você possamos erguer as nossas mãos hoje e nos arrependermos diante do Senhor. Você sabe quais coisas na sua vida precisam de um ponto final hoje? Quais comportamentos não podem passar de você para diante? Ore, diga isso a Deus. Quais as mazelas que na tua família vem passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho? Chegou em você, é tua vez de dizer: daqui para frente, não, chega. Você pode começar a pensar sobre isso. Você pode se arrepender junto comigo diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais ser insatisfeito. Eu não quero, Senhor, eu não quero ser assim.
Eu não sou um cliente da igreja. Igreja não tem clientes. Chega de insatisfações. Coloca em nossos corações um senso de urgência. O mundo está indo para o inferno. Se nós não trabalharmos, se nós não abrirmos os olhos, os nossos filhos correm o risco de também irem para o inferno, porque eles não nos veem dando valor à sã doutrina, à presença, mas eles nos veem nos envolvendo com tudo, menos com aquilo que é do Senhor, para o Senhor e para a glória do Senhor. Chega! Vamos nos levantar e dizer: de agora em diante, nós estaremos diante de Deus, e Ele se revelará a nós, e os nossos filhos verão a glória de Deus através de nós. Então erga as suas mãos e se arrependa junto comigo diante de Deus e diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero me voltar a Ti.